Antes de qualquer coisa, quero deixar claro que todos os materiais aqui foram devidamente pesquisados e serão explicados cientificamente como também biblicamente, para os que acreditam veemente nessas supostas ações ditas como divinas. Este material de pesquisa não será vendido, mas sim publicado gratuitamente aqui e em outros possíveis canais. Acredito que estamos chegando a uma nova era, a era do conhecimento. Na neurociência, explica que todas as vezes que o cérebro é submetido a repetições ou ensinos diários, sejam eles quais forem, ele amplia de certa forma sua capacidade e efetua com precisão o tal fato. Podemos checar com clareza esse resultado nas reabilitações em indivíduos no pós-operatório cirúrgico ortopédico, na fonoaudiologia, na fisioterapia ou em qualquer outro meio da saúde. Para entendermos bem, imagine uma pessoa normal. Um atleta, para ser mais específico. Por alguma razão, ele se acidenta e então perde o movimento normal de sua possível perna direita. O atleta entende que devido ao acidente, ele só conseguirá voltar aos seus treinos ou às suas atividades normais quando ele estiver apto, e para isso ele deverá passar por um período de reabilitação. Durante esse período, ele irá treinar novamente sua perna direita para as funções que nela é atribuída. Treinos de marcha, alongamento ou qualquer outro aparelho que ajude a funcionabilidade de seu membro. Seu cérebro entende e sabe que aquela função foi perdida devido ao acidente, mas ele também reconhece que outrora funcionava perfeitamente. Isto estava sendo e continua sendo armazenado em sua memória. Entende-se que nosso sistema cerebral é constituído por milhares de fibras nervosas. Se uma dessas vias se rompe por meio ou por alguma razão, como citamos agora, através de um acidente, ele deverá encontrar um novo meio para se reorganizar. Isto se dá o nome de neuroplasticidade, que refere-se à capacidade do sistema nervoso de alterar alguma das propriedades morfológicas e funcionais em resposta às alterações do ambiente. É a adaptação e reorganização da dinâmica do sistema nervoso frente às alterações. A plasticidade nervosa não ocorre apenas em processos patológicos, mas assume também funções extremamente importantes no funcionamento normal do indivíduo. Com isso, começamos a entender que nosso cérebro é comandado por respostas diárias de repetições, e assim podemos evoluir processos em nossa vida e torná-las reais a ponto de crermos em situações supostamente dadas como divinas. Ao analisarmos o avanço das religiões, percebemos que cada vez mais os líderes se preocupam mais com a mente do que com a fé propriamente dita. Eles foram compreendendo que o povo, de certa forma, foi se tornando mais estudioso e mais curioso. Com isso, eles deveriam encontrar meios psicológicos para atrair a multidão. Em um estudo sobre religiões, percebemos que até o final da década de 70, a maioria dos religiosos não se preocupava com o estudo por meio da ciência, principalmente no Brasil. Eles eram movidos pela fé cega e condicional dos seus líderes. De certa forma, esse resultado foi um aglomerado de novas situações no quadro religioso. Conseguimos ver esse avanço em suas ministrações, na estrutura dos seus templos, no avanço de suas músicas e na chamada liberdade radical, principalmente nos jovens. Este avanço se deu principalmente no meio denominado pentecostal. Por quê? Você deve estar se perguntando. Porque é justamente nesse meio que eles podem citar com total liberdade as curas milagrosas, as operações divinas, o falar em outras línguas por meio de um dom especial, como também outros termos tais como arrebatamento, unção, mover de Deus, operação de fogo, unção do riso e tantos outros. Com tal liberdade em seus templos, eles foram introduzindo de forma voraz para seus membros que tais situações são provindas de Deus e que fora isso não há outro meio de receber. Com comandos verbais elaborados, muitos até utilizando fundos musicais, eles promovem um movimento hipnótico que toma todos em uma reação em cadeia diante as palavras repetidas pelo ministrante. Conseguimos ver essas mesmas ações em um estádio de futebol, shows musicais e nos filmes.
Nosso cérebro trabalha da seguinte forma. Você promove a atenção sobre tal situação. Nas igrejas, as atenções são promovidas por ministrações frenéticas e músicas agitadas, assim como nos shows e estádios de futebol. Para isso, você usa os sentidos: a fala, em meio à concordância ao assunto, a visão, ver e crer, mesmo que seja ilusão, cheirar, tocar, sentir e ouvir. Todas essas atenções são armazenadas, e seu cérebro processa essas informações no hipocampo. Ele seleciona os dados que podem ser expressos por meio de palavras e determina quais devem ser armazenadas no córtex. No uso dessas atribuições, o cérebro se amplia de tal forma, criando a realidade do fato selecionado e então promove conforme suas atitudes. É neste meio que o movimento denominado pentecostal usa de todas as formas para trabalhar a percepção corporal e mental do indivíduo, usando gestos, palavras afirmativas e de confronto, assim como utiliza suas músicas para trabalhar as emoções. Psiquiatras e psicólogos afirmam que tais resultados em algumas pessoas podem ocorrer uma possível regeneração ou danos cerebrais por causa das repetições e dos movimentos por meio das atitudes de seus ministrantes. O som alto e a voracidade da voz causam transtorno no sentido dessas pessoas. É comum depararmos com este descontrole nas pessoas. Elas caem, rolam, gritam, pois estão em um êxtase coletivo por meio de ordens mentais, promovidas durante a reunião. Em meio a estas ordens mentais, eles utilizam de dialetos bíblicos para promoverem a fé invisível. Durante os estudos, analisamos muitas dessas supostas curas. Como expliquei anteriormente, a mente é levada a situações de repetições diárias para ampliar e aplicar tal fórmula. Então vejamos. Em uma reunião de cura interior promovida por essas igrejas, eles iniciam com cânticos e palavras motivadoras. O cérebro está sendo preparado para começar a receber ordens para executar o fato que seus ministrantes desejam. Logo depois, eles introduzem explicações divinas, onde leem textos, sejam bíblicos ou não, para promoverem nos membros a fé, a esperança de que tudo aquilo que está sendo dito vai se concretizar. Por que você acha que essas igrejas estão lotadas? Porque o ser humano ainda não aprendeu a dar valor a si mesmo e busca superficialidades rápidas para encontrar o que deseja, seja uma cura, um novo emprego, restauração ou qualquer outra coisa. Crendo que Deus é um Deus do já e do agora, eles se refugiam nessas igrejas para receberem rapidamente o que tanto almejam. Então é aí que começa todo o show. Preste atenção nessas palavras conhecidas. Você que sente dores de cabeça, dores no corpo, dores no órgão ou ouve vozes, sente presenças invisíveis, você está com encosto na sua vida. Atenção! Eles não usam de dúvidas. O cérebro, pela ciência, não compreende o não, o sim ou o talvez. Ele responde às suas atitudes pelo que é concreto e então de fato isso se realizará. Quando eles afirmam que sua dor de cabeça ou sua dor no corpo ou qualquer outra coisa é provinda de um espírito maligno que está dentro de você, eles estão na verdade induzindo sua mente a trabalhar esta ordem dada. Por que você acha que nenhum psiquiatra ou médico ou alguém estudado vai nessas igrejas e ficam possessas? Ou estão recebendo aquelas manifestações em cadeia? Já parou para analisar? A procura maior, através de uma pesquisa feita no ano de 2006, mostra que 80% da população de classe baixa e média frequentam essas igrejas, e pelo menos 40% delas não completaram o ensino médio ou são analfabetas. Fácil manipulação, pois o povo não precisa compreender os processos que eles usam, simplesmente fazem de uma forma vergonhosa e maldosa. Você deve estar se perguntando: e onde tudo isso começou? Evangélicos e até os católicos da renovação carismática afirmam que esse movimento começou no dia de Pentecostes, descrito na Bíblia. Como se bem sabe, a palavra Pentecostes vem do grego Pentecostos, 50.
foi um feriado anual judaico, também conhecido como a Festa das Semanas, festa dos primeiros frutos da colheita. Ela é celebrada 50 dias depois da Páscoa. No livro de Levítico, no capítulo 23, narra tal festa. Mas eles se apegam a tais revelações como as feitas no livro de Joel, capítulo 2, 28, que narra o derramamento do Espírito sobre todos, como também as promessas de João Batista, quando dizia que ele batizava com água, mas viria aquele que os batizariam com fogo. Jesus Cristo, narrado na Bíblia, afirma que após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos e discípulos que ficassem em Jerusalém até serem revestidos com poder do alto, descrito no livro de Lucas. Continuando a história narrada, chegamos ao denominador comum dos cristãos pentecostais. Este é narrado no livro de Atos 2, versículo 2 e 3. De repente, veio do som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuíram entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um. Como descrito, afirma que muitos estavam ali. E após que eles saíram, egípcios, gregos, africanos, judeus e outros questionavam o que estava acontecendo. Mas todos entendiam o que eles falavam. Diferente do que ensinam hoje nas igrejas, utilizando a própria Bíblia. No Novo Testamento, esse dom, como é descrito, foi passado para muitos, mas seguindo suas interpretações. Entendemos que eles entendiam o que era falado. E assim, por algum tempo, somente os sacerdotes recebiam esse poder. Estes eventos foram descritos em muitos lugares, como na casa de Cornélio, igreja em Éfeso, igreja em Samaria e em outros. Mas será que realmente tais dons são verdadeiros? O que vemos hoje é real? De onde eles tiraram tal sabedoria para o chamado dom de línguas como vemos hoje? Na Grécia Antiga, os pagãos da época realizavam rituais a seus deuses, e em determinados rituais, os sacerdotes e sacerdotisas entravam em um transe coletivo. Durante esse transe, muitos deles riam bastante, choravam, pulavam constantemente e balbuciavam palavras impossíveis de serem interpretadas. Durante essa época, os ensinamentos de Cristo estavam sendo levados a todos os povos. Nesse período, o apóstolo Paulo, após convertido, encontrou certas barreiras para pregar o evangelho na Grécia, justamente pela força da religião pagã dos gregos. Em alguns relatos históricos, afirma que as pessoas que se convertiam ao cristianismo de Paulo, elas traziam certos costumes. Nas cartas de Paulo, ele diziam sobre tais dificuldades e sobre alguma dessas igrejas levarem costumes pagãos para seus membros. Conforme os escritos, ele alertava ao povo para que não utilizasse os costumes, mas que pregasse e continuasse com os ensinamentos de Cristo. Mas esses costumes prevaleceram e mais tarde foram adotados ou moldados pela igreja clássica, a igreja romana após Constantino. Esta história sobre as igrejas explicaremos em um outro vídeo.